Novamente, junto com o fabricante Framac, para comentar um pouco sobre as bombas. Hoje focando um pouco mais na sua manutenção preventiva. O que acontece, como resolver e o que nós devemos olhar. E a questão ainda, isso é uma coisa que também interessa bastante, a escorva da bomba. Certo. Eu já tive, por exemplo, até questão de como fazer ela, qual que seria a forma correta. Tem dispositivo, dá para ela ficar fazendo automático isso aí? Vamos lá. Tem algumas coisas que vai acontecer. Sempre que a bomba estiver afogada, então o tanque, o reservatório estiver mais alto do que a motobomba, a escorva sempre vai ser facilitada, né? É praticamente abrir o registro na saída, ele vai entrar, e vai expurgar o ar lá de dentro, já vai fazer a escorva, né? Sangria, aí depende da região do Brasil. Já vai escorvar essa motobomba, vai encher ela de água, vai tirando o ar. Quando ela está fazendo sucção negativa, que é o cuidado que a gente tem. Primeiro, sempre fazer antes de ligar a motobomba. Vocês vão observar que aqui na etiqueta de sucção sempre, atenção, não ligue sem água. Por quê? Lá dentro a gente tem uma peça chamada selo mecânico, que faz a vedação do eixo contra a carcaça do motor, para que a gente não tenha um vazamento para a parte de trás da bomba. E ele é um produto que precisa ser lubrificado com líquido bombeado, ele precisa ser refrigerado, porque uma parte gira em cima da outra a 3.500 RPM, então tu imagina o calor que isso gera, apesar disso ser porcelana e o lado de cá ser grafite, isso gera um calor, um atrito, e a gente precisa resfriar e lubrificar isso. Mesmo se eu ligar ela rapidinho, pode queimar. Pode danificar o selo. Isso é uma coisa bem interessante, isso aí. Eu vejo muitas vezes em balcão de loja, vamos dizer assim, do pessoal assim, eu tô levando essa motobomba, eu vou dar uma ligadinha aqui para te mostrar que ela tá funcionando. E dá aquele toquezinho de 3, 4 segundos, tá funcionando. Vejam bem, isso pode danificar o produto? Pode. Significa que vai danificar? Não, né? Mas o fato é o seguinte, isso aqui vai, apesar disso aqui ser grafite, que é autolubrificante, rodar em cima de uma porcelana polida, o cliente pode ser a pessoa do azarado da vez, aí, vamos dizer assim, que tenha uma sujeirinha, que tenha uma poeira por ter ficado alguns meses ali na prateleira para venda e tudo mais, e aí gerar um dano nessa pista de grafite, principalmente no lado do grafite, que é mais sensível do que o lado da porcelana, e aí riscar esse grafite, e aí sim, a gente vai ter um vazamento, não tem como não ter. Então eu já vi casos do cliente chegou, mas lá na loja o cara ligou, estava funcionando, eu instalei e já começou a vazar. Vocês colocaram, óbvio, a fábrica não vai colocar um selo danificado na motobomba, né? Então às vezes esse toquezinho pode ter danificado. Isso significa que vai? Não significa. Mas a gente recomenda que não faça para que você não seja o sortudo da vez. Tá bom. Vamos continuar então a escorva da bomba, né? Pois é. E aí o que acontece? Sempre que a gente tiver a sucção, a gente vai ter que fazer o seguinte, usar uma válvula de retenção na parte inferior, lá na parte embaixo da tubulação. Vamos lá, válvula de retenção, válvula de sucção, válvula de poço, válvula de pé, cebola aí, depende da região que a gente está, tem um monte de nome. Vai ter que encher a bomba, vai ter que ir lá pegar uma mangueira, uma caneca, um jarro, alguma coisa, e encher até a parte superior da bomba. E aí depois você vai conectar e vai fazer, aí você vai ligar a bomba para fazer a sucção. Quando você desliga a motobomba, a válvula de retenção e a válvula de sucção tem a função de manter essa tubulação cheia. Mas se acontecer disso vazar? Eu tive caso sim. Né, a válvula de retenção, a válvula de pé ou a válvula de retenção não segurar o volume de água, ou a válvula de pé esvaziar esse trecho aqui, a bomba não vai mais succionar. Existe algum modo de automatizar isso? Existe, mas normalmente isso é feito em bombas de grande porte, porque você vai ter que usar uma bomba de pequeno porte para encher ela, então tu liga alguns segundos uma, depois liga outra, vai ter que botar sensor. Em rede de combate a incêndio, olha, eu vou dizer que são poucas situações que eu vejo esse tipo de instalação. Irrigações de maior porte ou em captação de água de companhia de saneamento é mais comum a gente ver esses tipos de automatização na escorva. Né? O que a gente aconselha? Se o cliente percebeu
que a bomba ligou, trabalhou a seco, né, que a gente chama, por um curto período de tempo e não tinha água na tua motobomba, a primeira coisa que ele deve fazer é desligar a motobomba e esperar o sistema esfriar. Nunca abrir a água, nunca escorvar ela, porque imagina, o selo mecânico, um lado é porcelana, um lado é grafite. Se isso aqui teve o lado do grafite girando por 3, 4 minutos em cima da porcelana a 3.500 voltas por minuto, vai gerar um aquecimento, vai ficar quente essa porcelana. Se eu abrir a água fria em cima, se não tinha danificado, o risco é muito grande de danificar. Pelo choque térmico, o que vai acontecer? Vai trincar a porcelana. Às vezes ela não trinca, ela não quebra fora a fora, mas aparece o que a gente chama de microtrincas, que vai ficar aquele gotejamento, aquele vazamento da motobomba. E também é o seguinte, se ele desligou a motobomba, esperou esfriar e ligou, não é garantia de que não vai vazar. Vai depender de quanto tempo ficou ligado sem água, né? Então, o que a gente sempre aconselha? Deixa esfriar, escorva a bomba novamente, observa se não vai aparecer nenhum vazamento na parte traseira aqui do motor, se for as bombas de maior porte, entre o acoplamento e a bomba. Se não aparecer nenhum vazamento, você liga, observa se com a pressão não aparece o vazamento, e aí a gente aconselha posteriormente aí poder fazer uma manutenção para a troca desse selo mecânico. Mesmo que ele não vaze, a vida útil dele pode ter se diminuído. Tá? Agora vazou, não tem o que fazer, vazou, troca do selo mecânico. Tá? Esse selo mecânico, qualquer um que tenha a mão dela um pouco mais especializada consegue fazer a troca. Sim, consegue comprar direto com o fabricante. Lá, a gente tem hoje a nossa rede de assistência técnica no Brasil, em torno de aproximadamente 600 assistentes técnicos no Brasil inteiro espalhado, então a gente tem bastantes, uma cobertura bem abrangente. E quando está em indústria, em fábrica, né, a gente tem muita rede de combate a incêndio em indústria, que eles têm a própria manutenção deles. E se eles têm uma manutenção estruturada, a troca do selo mecânico é uma coisa bem tradicional, é bem comum aí para um mecânico especializado em manutenção de fábrica, consegue trocar um selo mecânico. Simplesmente ele vai soltar os parafusos na frente, vai sacar o bombeador, vai sacar o rotor. Na parte traseira, vamos ver se a gente consegue meio que simular aqui para vocês. É claro que esse selo mecânico não é dessa bomba, é um selo maior, eu trouxe para visualizar. Ele fica colocado assim, nessa posição sobre o eixo, lá dentro da bomba. Então eu sou obrigado a tirar a tampa da bomba, tirar o selo, o rotor, para ter acesso ao selo mecânico. Entendi. Tá? Então isso, troca não é complicado. Um detalhe que a gente sempre orienta para quem faz a manutenção de motobomba, na hora da colocação do selo mecânico, nunca usar nenhum tipo de lubrificante, óleo, graxa e tudo mais. A gente tem muitas pessoas que... A lubrificação é com a água só, né? É, só com água. A gente vê o pessoal colocando lubrificante para facilitar, para fazer a colocação, porque a parte da borracha, a tendência é que ela agarre no eixo, e a função é essa, né? Que ela vede o eixo, mas eles lubrificam e depois isso pode patinar sobre o eixo, comendo esse lábio da borracha aqui, e um selo mecânico novo apresentar vazamento, porque não foi instalado corretamente. O que a gente indica, a gente sabe que para montar uma motobomba nova é muito mais fácil, o eixo está limpo, não está enferrujado, e tem alguns detalhes como um todo, e quando a gente vai fazer a manutenção está oxidado, está sujo e tudo mais. Então, uma boa limpeza no eixo e um líquido muito bom para a gente lubrificar o selo para colocar ele no eixo, álcool. Por quê? Já dá uma deslizada na borracha, facilita um pouquinho para quem vai fazer a manutenção, e daqui 2, 3 minutinhos evapora, o álcool não agride nem a pista e nem a borracha do selo, né? E daqui a pouco ele secou, tá tranquilo, 2, 3 segundinhos ele seca. A graxa, né, por mais que seja a graxa azul, a graxa alimentícia ou outros tipos de graxa, ela sempre vai agredir o grafite, e ela, dependendo do tipo da graxa, pode agredir a borracha. Tá? Então, por isso que a vida útil diminui bastante, por isso que a gente não recomenda usar esses tipos de materiais. Bacana. Eu também já ouvi falar, já vi em alguns lugares, que às vezes é comum você ter, durante o funcionamento, ter alguns pequenos vazamentos. Ok. Tipo aonde? Você diz na tubulação? Não, bem na parte embaixo da bomba. Acho que tem algumas bombas que já
é previsto Ah, esse pequeno gotejamento, vamos né? lá. Aí não são bombas com selo mecânico, Ah, são bombas com gacheta. Uhum. Aí normalmente elas não são assim, ó, tão próximas, não são tão juntas na montagem. Ela não é um monobloco, Não ela ela é um monobloco, até tem monobloco, mas elas são mais afastadas. Você vai ver entre a tampa do motor e a tampa traseira da motobomba um afastamento interessante de 150, 200 milímetros mais ou menos esse afastamento. Entendi. E aí você vai ver um gotejo atrás da tampa da bomba, que não chega o gotejo na tampa do motor, porque senão vai Sim, o motor molhar dele- rolamento, água e elétrica ainda não se ajustam muito bem. Então, o que acontece? Motobombas com gacheta, né, que é um tipo de vedação, é uma corda grafitada, engraxada e grafitada, ela é colocada dentro da motobomba, enrolada no eixo, prensada para expandir e vedar. Tá? Só que é o seguinte, se eu tenho 5, 6, 7, 8 anéis dessa corda e eu apertar a ponto de não ter vazamento, o primeiro anel recebe lubrificação, o último anel não recebe. E aí acontece um fenômeno que eles chamam queimou a gacheta. Ela literalmente superaquece e ela fica tipo vidrificada, assim, ela fica dura, rígida, e você não tem mais essa maleabilidade de expansão para fazer a vedação. E aí começa a aumentar o vazamento. E aí, normalmente, quando eu começo a aumentar o vazamento, o que Aperta mais. o cara faz? Vai lá e aperta mais, e aperta mais. Até o momento que ele vai romper, ele vai comer o eixo, né, porque vai começar a danificar o eixo, e pode levar até a quebra do eixo, por superaquecimento, por esforço e tudo mais. Pode levar à quebra do eixo. Então, uma bomba de gacheta, ela tem que vazar. A lubrificação tem que chegar no último anel de vedação. Então isso normalmente acontece nas bombas de maior porte, né, é mais comum acima de 50 cavalos, existem bombas menores, existe bomba de 1,5 cavalo de gacheta, só que hoje já não é mais tão convencional. Hoje as bombas abaixo de 50 cavalos, normalmente já são de selo mecânico, dificilmente se usa a gacheta para esse tipo de bomba, justamente por causa disso. Sempre tu vai ter uma casa de máquina molhada, o chão molhado, tem a questão da segurança, do choque elétrico, de um tombo, alguma coisa assim, a questão da vida útil do equipamento, tu tá com pé de motor enferrujado, pé de bomba, sempre... Então, hoje em dia já não se usa mais, não é tão comum a gente usar aí gacheta, né, nas bombas, principalmente nas bombas de pequeno porte, mas em alguns modelos de bomba de grande porte se usa, sim, gacheta. E vai ter que ficar pingando, não tem... É normal mesmo. É normal, é assim. E aí existem algumas regras de quantas gotas lá por minuto deve pingar. Cada modelo tem que ver o manual certinho lá para identificar, para mim não passar para vocês a informação, porque daí cada tamanho tem uma demanda. Vai pingar, vai molhar e vai ter aquele ambiente úmido, é sempre ruim. Aí as bombas de selo mecânico vêm para substituir isso já há um bom tempo e a gente está usando elas são muito mais práticas, é muito melhor. Tá? Beleza. A troca de um selo mecânico é muito mais fácil quando é uma bomba muito antiga. Porque simplesmente tu saca a bomba, tira a parte frontal ali, substitui o selo mecânico, entra com o outro, fecha a motobomba, está resolvido. Agora, se a gente pega uma bomba nova, você vai fazer o mesmo processo. Se eu pego uma bomba de gacheta nova, eu não preciso desmontar a motobomba. Eu simplesmente abro a parte traseira do eixo, tiro as cordas lá com um gancho, substitui as cordas e fecha 2 parafusos, você não desmontou a motobomba. Então ele se torna mais prático uma troca de gacheta do que uma troca de selo mecânico. Se as bombas forem novas. Se você tem uma bomba de gacheta muito antiga, aí é o contrário. Você tem que desmontar a motobomba, você tem que tirar o eixo, você vai ter que... normalmente você vai ter um desgaste no eixo, que você pode botar a gacheta nova que quiser, que não vai vedar. Você vai ter que fazer uma luva, botar o eixo no torno, fazer uma luva, reconstruir essa parte do eixo. Às vezes tem que soldar, botar material, usinar tudo de volta para remontar tudo de novo. Então nas bombas novas, a gacheta é melhor. Nas bombas mais antigas, o reparo é pior.
Por que nas mais antigas é pior? Porque na de selo mecânico tu vai montar e desmontar, seja nova, seja antiga, do mesmo jeito. O selo não vai, o eixo não vai danificar a ponto de comer, a não ser que você tenha um vazamento, você deixou por muito tempo aquele vazamento e aconteça uma corrosão no eixo onde que o selo mecânico assenta em cima. Aí tem que também fazer o enchimento, não tem que fazer. Esse tipo de bomba, assim, você diria que deveria ser feita uma manutenção preventiva ou não? De quanto em quanto tempo que seria interessante? Vamos lá. Uma bomba centrífuga para sistema de combate a incêndio, normalmente ela é uma bomba que não roda muito, né? Ela fica muito tempo em stand-by, ela fica muito tempo esperando a ser usada. Então, o que a gente aconselha, até a própria, nós estávamos discutindo sobre isso, a norma pede esse requisito que a cada 15 dias você ligue o sistema para testar, né, para você manter o teu sistema ativo. Esse requisito da norma do sistema já serve para a bomba. Então, uma bomba, na verdade, você não precisaria ligar a cada 15 dias, pelo menos a cada 30 dias seria excelente. Mas se você, cada 15 dias, vai ligar o teu hidrante, o teu sistema, a tua bomba vai recircular a água que está ali dentro, vai evitar que os rolamentos fiquem muito tempo parados na mesma posição. Isso é uma coisa bem comum para a motobomba. Quando ela fica muito tempo parada, você imagina que a esfera do rolamento está pressionando a graxa que tem no rolamento entre a esfera e a pista de rodagem. E a esfera fica apoiada na mesma posição. Ela fica apoiando, ela fica expurgando a graxa que está ali embaixo. Até um ponto que, se você deixar um tempo muito grande, vai ficar sem graxa, vai encostar a esfera com pista, vai formar um ponto de oxidação, daqui a pouco o teu rolamento começa a chiar, fazer ruído. Né? Então, se cada 15 dias eu for lá e dar uma girada na motobomba, eu vou espalhar essa graxa de novo, uniforme, e vou manter aquele filme, aquela película da graxa entre a esfera e a pista de rodagem. Isso já é o suficiente para a bomba. Fora isso, bombas de combate a incêndio, normalmente a gente só faz manutenção corretiva. Né? Como são bombas que é difícil ter um desgaste de rotor, um desgaste de selo mecânico por trabalho, por estar trabalhando, porque ela fica muito tempo, na verdade, esperando né, e não trabalhando, o desgaste é pequeno. Então, normalmente a gente vai ter que tipos de danos? Vazamento em selo mecânico, porque ficou muito tempo ali, a borracha começa a desgastar, ou se deteriorar, né? Não desgastar, não por desgaste, sim por deterioração. Um rolamento que ficou muito tempo parado, que a pessoa esqueceu de fazer o que a gente aconselhou aqui, que é de vez em quando dar uma ligadinha, ele vai travar, ele vai começar a fazer ruído. Então, nesse momento, você faz um reparo nessa motobomba. Né? E o reparo seria basicamente abrir, trocar o selo... Trocar um selo mecânico, trocar um rolamento... Um pouco mais de por graxa ali... Nem precisa, porque os rolamentos hoje em dia eles já vêm com a quantidade de graxa necessária para a vida útil do rolamento, quando é um rolamento blindado. Né? Existem as bombas de maior porte, onde que você tem os rolamentos que não são blindados, onde que você tem aqueles bico graxeiro, que daí você vai engraxar ali. Cuidado, gente, excesso de graxa também não é bom, né? Então tem uma quantidade certa, seguem as orientações ali da quantidade de graxa, para que você lubrifique e não isole o rolamento e não tenha troca de calor também. Graxa demais acaba não sendo eficiente a troca de calor também. O certo o que é? Na verdade, você pegar o manual... daí no manual ali sempre vai estar essa questão, precisa de alguma manutenção preventiva que tem que fazer. No caso das bombas de pequeno porte, posso dizer para vocês até uns 100 cavalos, onde que são bombas monobloco, o rolamento que está lá já é um rolamento que vem com a quantidade de graxa para a vida útil dele. O rolamento está chiando, você tem que trocar o rolamento, não tem que engraxar ou lubrificar. Você tem que trocar ele porque ele realmente está danificado. O barulho não é por causa de falta de graxa, o barulho é porque faltou fazer o movimento correto, fez uma marca na pista e você vai escutar o ruído por causa da falha, a bolinha passando a esfera passando pelo aquele local danificado. E eu ir lá tirar a proteção do rolamento e botar mais graxa lá dentro, só vou estar abafando o ruído. O desgaste e o defeito vai continuar.